já estamos em clima de eleição nessa segunda hora aqui do Bastidores do Poder e continuando a nossa maratona de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui da capital paulista. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o candidato Orlando Silva, candidato pelo PCdoB. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Isabel. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Lembrando sempre que a nossa entrevista tem duração de 20 minutos, começando a contar a partir de agora sim. Candidato, sua campanha se baseou, talvez o grande norte da sua campanha tenha sido a questão da igualdade, né? Um pouco no trabalho da redução das desigualdades na cidade de São Paulo. O que o senhor observou do início da campanha até agora? Muda alguma coisa dentro do que o senhor propôs no seu plano de governo, nas suas metas, se eleito prefeito de São Paulo? Cristiano, São Paulo é uma cidade muito rica e muito desigual. A Rede Nossa São Paulo publica todo ano um mapa da desigualdade da cidade. E para mim esse mapa ele é a expressão das nossas dificuldades. Por exemplo, a expectativa de vida. Numa cidade que tem, no Jardim Paulista, uma expectativa de vida de 81 anos. E no Jardim Ângela, 58 anos. Na mesma cidade, 23 anos de diferença. 23 quilômetros de distância, é até curioso. Se você sai do Jardim Paulista em direção ao Jardim Ângela, cada quilômetro que você caminha é como perder um ano de vida. E isso significa o quê? A expectativa de vida é o que você come, o que você estuda, é o saneamento, é a saúde, é a cultura, é o seu trabalho, é a sua vida. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos enfrentar a desigualdade na cidade de São Paulo. Eu acrescentei o combate ao racismo por ser um homem negro e desejar São Paulo livre do racismo. Apresentei uma série de medidas para a promoção da igualdade racial e tive como foco, e a minha visão é que a questão principal de São Paulo, geração de emprego e renda, porque infelizmente ainda viveremos o eco da Covid-19 no ano que vem. O desemprego já cresceu e a tendência é crescer mais. Daí ter proposto um plano emergencial que vai desde o apoio a cooperativas da periferia, criação de frente de trabalho, retomada de obras públicas, até a criação de um fundo municipal para microcrédito. É nisso que eu penso. Governar São Paulo para quem mais precisa, enfrentando as desigualdades e garantindo oportunidades para todos. Candidato, eu queria continuar nesse tema da questão racial. A gente está em um ano que isso foi ainda bem muito mais falado, sobretudo porque tudo que aconteceu no contexto dos Estados Unidos, com a morte de George Floyd e várias outras centenas de casos que acontecem aqui também. É que talvez eles não sejam falados diariamente, mas eles acontecem o tempo todo. E eu queria ouvir as propostas práticas do senhor, que está tão adaptado ao ambiente do legislativo, e saber se é mais fácil o caminho via legislativo para defender propostas que possam promover a igualdade racial ou via executivo, no caso da Prefeitura aqui de São Paulo. Isabel, você tem razão. No Brasil, o drama do racismo ele é brutal. E eu tenho dito que eu fiquei muito sensibilizado com o George Floyd, né? Imagine tantas vezes ele falar, eu não consigo respirar. Mas todo dia morre um George Floyd nas periferias de São Paulo. Essa é a realidade. Por isso que é importante nós termos uma agenda antirracista. E a agenda antirracista que não é só um tema dos negros, é de todas as pessoas que ficam indignadas com o racismo. Essa é uma questão que tem que estar presente na agenda pública do Brasil. Eu levantei 3 propostas essenciais. A primeira proposta, que parte do Poder Executivo, é nós efetivarmos a história da África e a cultura afro-brasileira nas escolas. Isso é uma lei federal, mas nós temos que produzir mais material didático, qualificar os professores, até levar vivências de tradições culturais para as nossas escolas. Isso tem impacto no imaginário. Porque, veja, nós estudamos a Idade Média, estudamos a Revolução Francesa, a Grécia, e nós não estudamos a África, que é uma raiz profunda da formação do Brasil. Então, qualificar esse trabalho na escola tem um impacto de médio e de longo prazo. Segundo, criar uma defensoria pública municipal para defender direitos humanos. Por quê? Porque os crimes de racismo ficam impunes. Mesmo
A polícia, que é muito violenta na periferia e alcança muitos jovens negros, nós pesquisamos numa comissão parlamentar de inquérito isso e vimos que o genocídio, não tem outra palavra para jovens negros na periferia de São Paulo, essa violência fica oculta atrás do chamado auto de resistência. Uma defensoria deve investigar isso. E a terceira proposta, que foi polêmica, ainda muito polêmica, mas eu sustento ela, é a ideia de responsabilidade solidária dos estabelecimentos comerciais onde aconteçam atos racistas. Porque não adianta dizer que é o vigilante, que é o atendente que não foi preparado. Que seja preparado, porque se houver reincidência de ato racista no estabelecimento comercial, o seu alvará pode ser cassado. Eu defendo isso. Claro que tem que passar por mudança na lei municipal, mas apresentaremos um projeto na lei municipal para que isso seja permitido. É uma forma de ser duro. Mas você tem que ser duro com o racismo, porque quem já viveu o racismo sabe que ele é muito duro. E eu vivi isso de perto. O senhor abordou a questão do racismo na educação. E aí eu queria mudar um pouquinho o foco para a educação nesse pós-pandemia, ou sei lá o que a gente vai encontrar a partir do ano que vem em relação à pandemia aqui no Brasil, se uma segunda onda ou não, enfim, ou uma situação melhor pela frente. Como que o senhor encara essa questão da educação, o desafio e o que a gente encontra hoje na prefeitura e o que o senhor propõe para essa retomada num ensino tão essencial que é o ensino básico, ali para a primeira infância? Cristiano, eu defendo que a volta às aulas se dê quando houver imunização, quando houver vacina. Eu sei que é uma postura dura, mas eu defendo a vida. E a escola não pode ser um lugar de difusão do vírus. Quem conhece São Paulo, a periferia de São Paulo, sabe que as casas são muito pequenas. As casas dos mais pobres são muito simples. Sempre tem uma criança com o mais velho. E os mais velhos ficam muito expostos à Covid. Além de expor os professores, os funcionários. Então é necessário imunizar as pessoas antes da volta às aulas. Segundo, nós precisamos ter uma revisão do projeto de educação da cidade para ampliar a qualidade do ensino em São Paulo. Entre as 27 capitais, São Paulo está na 10ª posição, se levarmos em conta a avaliação feita pelo IDEB. Entre os 5.570 municípios, a posição de São Paulo é de 1.500. São Paulo é uma cidade grande, rica, que investe 31% do seu orçamento na educação. Eu fui pesquisar o caso de Sobral, que é a cidade número 1 em educação no Brasil. O que é que eu vi lá? Primeiro, foco no professor, na formação continuada do professor, que é desafiado permanentemente a aprender para melhor transmitir para as crianças. Segundo, metas claras. Você tem que ter metas precisas. Por exemplo, toda criança até 8 anos de idade tem que saber ler e interpretar um texto e fazer as 4 operações. Terceiro, o projeto pedagógico de cada escola adaptada à sua realidade, não é uma ideia geral que vem da Secretaria de Educação. 4, você tem um processo permanente de avaliação. A avaliação que permite, inclusive, você reciclar o projeto pedagógico. A avaliação é essencial para garantir a qualidade do ensino. Eu quero trazer essa experiência, que não é só mais de Sobral, o estado do Ceará, que é um destaque nacional nas avaliações do IDEB, e já é hoje estudado internacionalmente, para que nós possamos qualificar a rede de São Paulo, que tem professores engajados. Eu sou casado com uma professora da rede municipal. Ela é professora numa escola em Itaquera. Está sofrendo demais, porque ela se dedica, prepara as aulas, publica. Mas o que é que ela vê? As crianças não conseguem acessar os conteúdos. O que vai exigir também, no novo tempo, inclusão digital. Porque hoje é um item da cesta básica da nossa vida a inclusão digital. E na educação, esse é um tema muito importante também. O senhor tocou num ponto delicado, que é essa questão de quando as crianças e adolescentes devem voltar a ter as aulas presencialmente. O senhor defende, portanto, que seja só depois da vacina. E a gente vive esse embate mundo afora sobre as consequências disso, né? A gente aqui no Brasil viu as desigualdades entre esses estudantes aumentarem. Tem estudante que vai fazer o Enem agora em janeiro, que teve uma condição, e outros que tiveram uma condição totalmente diferente. Enquanto um tem computador, celular, tudo ali acessível, tem outros que mal têm uma internet num celular, mal têm um celular para conseguir fazer esse acompanhamento nas salas. E outro problema de se esperar mais ainda, né, candidato, é a questão da dificuldade que as pessoas têm para retomar a rotina de trabalho com as crianças em casa. Esperar a vacina chegar não pode demonstrar aí um pouquinho mais de delicadeza nessa situação que essas famílias já estão vivendo?
Veja, é muito delicado o tema, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, é muitíssimo delicado. Agora, nós não podemos fazer, na minha percepção, digamos assim, uma farsa, né? uma montagem. Outro dia eu vi um candidato dizendo, mas olha, as crianças vão no shopping center, por que não pode voltar para as aulas? Porque as condições sanitárias no shopping center, as condições de higienização de tudo no shopping center não é igual numa escola. Quem vai numa escola pública, infelizmente, a infraestrutura ela é precária. Você precisaria mudar muito a infraestrutura, você teria que contratar muita gente para poder fazer a zeladoria da escola e você ainda assim não poderia ter todas as turmas regularmente como elas estão hoje. É diferente do que, portanto, inclusive da rede privada, que tem condição de fazer modificações na rotina que você não tem a mesma condição na rede pública. Eu sei que é difícil, mas a minha opção é de sustentar a saúde pública. Eu torço todo dia, não só torço, luto para que nós tenhamos a vacina. O governador João Dória me procurou como um líder da oposição. Eu estou batalhando para que haja mais orçamento para o Instituto Butantan, porque eu acho que não tem que ter politização desse debate sobre a vacina. Não há. O presidente da República errou quando comemorou a suspensão da pesquisa, porque é uma tristeza suspender a pesquisa. Nós temos que lutar muito para que a vacina chegue rápido, temos que lutar muito, inclusive, para que as pessoas tenham consciência de que a vacina é importante para a vida. Essa semana que passou, eu levei o meu filho para tomar a tríplice viral num posto médico perto de casa, num posto de saúde, e uma senhora que trabalha lá falou assim, deputado, manda uma mensagem para as pessoas virem mais aqui, porque as campanhas de vacinação já faz um tempo está diminuindo a frequência nos postos de saúde. Então, esse tema da vacina é muito importante e minha convicção é que nós temos que encontrar alternativas, mas voltar às aulas tal qual o sistema hoje existe, eu creio que pode ser uma temeridade. Deputado Orlando Silva, candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo, participando conosco hoje aqui nos Bastidores do Poder, dessa série que nós temos levado ao ar nos últimos dias com os candidatos, quem se propõe, né, a disputar a Prefeitura, o comando da maior cidade do país a partir de 1º de janeiro de 2021. Justamente sobre saúde, candidato, é um outro ponto, é uma outra vertente dessa questão da pandemia. Quais são as suas propostas para a saúde e como que a saúde pode ser melhorada ou ampliada ou aprimorada para o atendimento da população numa situação como essa que, além da pandemia, já começa a apresentar outros sinais, que é a questão da demanda reprimida por saúde que ficou deixada um pouquinho de lado justamente conforme a Covid avançava. É muito grave o passivo que nós temos hoje. Nós devemos ter perto de 250 mil procedimentos de cirurgias eletivas que foram suspensos. Devemos ter perto de 400 mil requerimentos de exames de imagem, que é para cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas e que estão paralisados, porque, desse ponto de vista, eu acho correto, o foco foi enfrentar a questão da Covid. 2021 tem que ser um ano de mutirão para que nós possamos resolver esse passivo. O Poder Municipal talvez precise até comprar serviços privados para atender e superar esse passivo enorme de exames e de cirurgias eletivas. Mas, na minha visão, tem um tema estratégico da saúde da cidade, que é a estratégia de saúde da família. Hoje, em São Paulo, apenas 40% da população tem cobertura de saúde da família. O que é saúde da família? São equipes multiprofissionais, onde você tem médicos, enfermeiros, até mesmo assistentes sociais, técnicos, agentes comunitários de saúde, que fazem o trabalho de prevenção, que acompanham a saúde daquelas pessoas, monitoram e prevenir é mais simples, mais fácil e mais barato que remediar. Se temos 40%, é muito pouco, tem que ampliar para 100%. Nós tivemos um revés no ano passado, que eu fiquei muito triste, que nós perdemos 50 médicos, do Mais Médicos, que atuavam na periferia da cidade de São Paulo. Eu cheguei a procurar o próprio ministro Mandetta, que na época era quem poderia ter poder de renovar esses convênios. 50 médicos brasileiros, hein? Não é nem dizer que é médico cubano. 50 médicos brasileiros que nós abrimos mão aqui na cidade de São Paulo. Quem perdeu? A periferia da cidade. Então, eu diria que, além do passivo que a Covid deixou, nós temos que ampliar o atendimento da saúde da família. Essa é a aposta para que nós possamos produzir saúde na cidade de São Paulo.
Bom, o senhor tem uma larga experiência como deputado lá em Brasília. Esse ano, inclusive, a gente já conversou por diversos momentos para falar da MP da redução da jornada de trabalho, por exemplo, que o senhor foi relator. O senhor também estava muito no centro das discussões sobre o projeto de lei das fake news, que acabou que não andou muito, né, lá na Câmara dos Deputados por enquanto. E eu queria saber como trazer essas discussões aqui no âmbito da capital paulista. Por exemplo, a questão das fake news. E ter uma percepção do senhor também em relação ao que está acontecendo nessa campanha desse ano sobre fake news e como que isso pode ajudar no planejamento desse tipo de proposta, seja no âmbito aqui municipal, seja no âmbito do Legislativo Federal. Nós voltamos ao tema da educação. Eu tenho uma convicção profunda de que o combate à desinformação, às fake news, tem duas medidas que são estruturantes. Primeiro é reforçar o jornalismo profissional, que é feito segundo determinados padrões, com compromisso ético dos profissionais que têm a responsabilidade de levar a informação para a sociedade. Porque contra a desinformação é necessário ter mais informação. Eu sei que no tempo das redes sociais, todo mundo tem voz, todo mundo fala, mas é evidente que o compromisso é diferente. Quem tem de ofício o dever de informar tem uma obrigação ética de cuidar, de checar aquela informação. Então, essa é a medida de segurança para que nós possamos manter a sociedade informada. E a segunda questão diz respeito à educação midiática. Não tem jeito. A era digital é uma realidade. Eu tenho um filho de 1 ano de idade que, se eu deixar, ele já se relaciona com o aparelho celular. Assim é o que é. Então, nós temos que, na escola, criar os mecanismos que estimulem as crianças a pensar por si próprias, a estimular, a checar as informações, de modo que nós possamos produzir cidadãos mais críticos e não acriticamente repassar informações, que é o principal risco que existe na difusão de fake news. A eleição, eu percebo que há mudanças. O Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão de proibir disparo em massa. Eu sei que pode ter aqui a colar algo acontecendo no subterrâneo, mas a minha percepção é que já é menor do que o que foi na eleição de 2018, porque há um trabalho também de esclarecimento, de difusão da importância do voto consciente por parte do Tribunal Superior Eleitoral, e o risco de sanção por parte de quem fizer disparo em massa é grande. Segundo, o tribunal decidiu que quem publicar notícia sem checar vai dar direito de resposta ao adversário. E nós percebemos que aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo, que é o que eu estou vivendo, foram poucos casos em que isso aconteceu. Então eu diria que espero que a sociedade brasileira também vá se dando conta da necessidade de informar e de combater as fake news. Candidato Orlando Silva, lá no começo da nossa entrevista, o senhor citou a qualidade de vida ou a não qualidade de vida de muitos moradores que moram principalmente nas periferias aqui da cidade de São Paulo em relação à questão de deslocamento. E a gente sabe que São Paulo tem um problema de deslocamento de transporte público, de fornecimento de opções para essa população que é gigantesco. Quais opções que o senhor tem em mente para a capital? E se há a possibilidade de alguma forma de levar empregos para essa periferia, além dos projetos que o senhor citou, né, de inclusão ali, para fazer com que haja menos deslocamentos. A gente cria outros centros mais longe, mais distantes dessas regiões centrais da cidade de São Paulo, projetos que andam há muito tempo, mas que nunca saem do papel. Veja, a mobilidade de São Paulo, eu sempre digo que começa na calçada, porque cerca de 20% em algumas pesquisas e 33% em outras pesquisas das viagens de São Paulo são feitas a pé. E as nossas calçadas, as de responsabilidade da prefeitura ou que são de responsabilidade dos cidadãos, elas têm muitos obstáculos para pessoas com deficiência, para os idosos, para quem tem mobilidade reduzida. Então a prefeitura ela precisa cuidar das calçadas, porque muita gente a utiliza como meio de locomoção na nossa cidade. Inclusive tem que ter educação no trânsito, porque o trânsito de São Paulo é muito violento. Temos que cuidar das passagens para os pedestres. Então não dá para debater mobilidade sem começar discutindo a condição melhor que tem que ser oferecida aos pedestres. Segundo, nós avançamos nas ciclofaixas, nas ciclovias, mas é necessário discutir mais nas regiões, porque muita faixa exclusiva de ônibus e muita ciclovia foi feita sem nenhuma conversa com o comércio local. Isso incide na atividade econômica de cada lugar. Terceiro, a prefeitura tem que se interessar por transporte de alta capacidade. Não adianta dizer que é o governo do estado que cuida do metrô e do trem. Por exemplo, São Paulo pode fazer contratos internacionais, captar recursos para ampliar o transporte de alta capacidade? Pode. Por que não
não fazê-lo? Já houve experiências recentes em que a prefeitura colaborou com o esforço de ampliar transporte de alta capacidade, que é um desafio da cidade. Cidade com 12 milhões de habitantes, uma região metropolitana com mais de 20 milhões de habitantes, tem que ter transporte de mais capacidade. Não vamos resolver a mobilidade só com bicicleta, apesar da importância que tem as bicicletas. E no transporte rodoviário, de ônibus, que é o principal modal da cidade, nós temos que rever esse subsídio. Não é razoável. Uma conta que é 9 bilhões tem 4 bi de subsídio da prefeitura. Uma tarifa de 4,40 e um transporte ruim, que a gente vive enlatado dentro dos ônibus da cidade. Então, revisão desses subsídios. Eu tenho dito que é necessário um choque de capitalismo no transporte da cidade de São Paulo. Por quê? Essa licitação não tem concorrência. São as mesmas empresas, as mesmas famílias. Tem que ter disputa para que o beneficiário seja os usuários do transporte. E para concluir esse raciocínio, eu diria que temos que tirar do papel o plano diretor. O plano diretor de São Paulo tem como coluna vertebral o conceito de aproximar moradia do trabalho. Aqueles 4 eixos de desenvolvimento que lá foram colocados, o primeiro eixo principal, que era o Arco Tietê, que avançou um pouco e recuou, nós temos que tirar do papel. A revisão do plano diretor do ano que vem, muitos me perguntam, você vai modificar o quê? Eu falei, eu não modificaria nada, até porque eu fui vereador aqui. Em 2013, eu era vereador quando começamos a debater o plano diretor e eu estou convencido que o plano é bom, mas só está no papel, ele é formal. Por isso que nós temos que tirá-lo do papel, garantindo desenvolvimento descentralizado, geração de emprego nos bairros da cidade de São Paulo. Candidato, nessa eleição houve uma espécie de quebra de tradição do PCdoB no apoio ao PT nas eleições municipais. Eu queria entender um pouco o porquê essa decisão do partido em ter uma candidatura própria e como isso pode prejudicar o andamento de alguma candidatura que seja da esquerda, por exemplo, para um segundo turno. Olha, o PCdoB legitimamente tomou a decisão de ter uma candidatura à Prefeitura de São Paulo, porque na nossa visão é necessário apresentar uma alternativa renovada para a cidade de São Paulo. Nós vivemos do processo de redemocratização do Brasil, anistia, direta já, constituinte, eleição para presidente. Vivemos um ciclo que, na minha percepção, se encerrou com a eleição de Bolsonaro em 2018. Num novo ciclo, novas perspectivas devem ser abertas. E na nossa percepção é necessário apresentar uma nova perspectiva. Nós temos uma inspiração muito grande no Flávio Dino, que faz um governo no Maranhão, na nossa opinião, extraordinário, focando nas pessoas que mais precisam, e nós acreditamos que é necessário ter esse olhar. Uma cidade como São Paulo, marcada pela desigualdade, precisa de um olhar que foque nos territórios e nas populações que têm mais necessidades. O PT já deu uma contribuição à cidade de São Paulo, mas na nossa impressão, o PT já realizou o seu programa. Nós temos que dar passos adiante, daí a decisão de ter uma candidatura nossa. E não tem rigorosamente muita novidade o número de candidaturas do campo da esquerda. Em São Paulo, na capital, temos 4. Em 2018, tínhamos 4. A diferença é que saiu o PDT, que tinha uma candidatura, e entrou o PCdoB. Como o PCdoB sempre esteve com o PT, as pessoas acham que tem alguma coisa diferente. Mas não tem muita diferença. O número de candidaturas é absolutamente o mesmo. Aliás, eu não vi essa preocupação de muita gente que critica a candidatura do PCdoB, Isabel. Quando o PSOL tinha candidatura em 2018 e muita gente imaginava, mas como é que faz o Haddad? Legítimo a candidatura do PSOL em 18, como é a nossa agora. Eu creio que nós precisamos ter mais pluralismo, mais vozes apresentando alternativas nesse momento tão difícil da vida política do Brasil. A avaliação do senhor não é o momento de ninguém abrir mão no primeiro turno. Veja, essa coisa do primeiro turno é até curiosa, né? Porque outro dia alguém perguntou, mas por que o PCdoB não retira a sua candidatura para apoiar um outro nome melhor posicionado nas pesquisas? Ou por que o candidato do PT não faz o mesmo? Aqui tem uma questão curiosa. Primeiro, não imaginem que você retirar a candidatura de um nome e esse nome indicar apoio para outro, o eleitor vai fazer um movimento mecânico. O eleitor você não tange em direção a uma direção. As pessoas formam as suas opiniões a partir de muitos critérios. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma relação muito próxima com o audiovisual da cidade de São Paulo. Fui coautor da lei que criou a SPCine. No Congresso Nacional tenho uma relação muito forte com o cinema. Tem muita gente que vai votar em mim pela relação do audiovisual. Ou a luta antirracista, eu sou autor da lei que reconheceu Luiz Gama como herói nacional, que é uma figura muito importante na cidade de São Paulo. Muita gente vai votar em mim por conta da minha luta antirracista.
Se eu não sou candidato e indico o voto no outro candidato, pode não haver essas mesmas identidades. E o efeito colateral pode ser grave. Pode se atirar no que vê e acertar o que não vê. Pode até antecipar o desfecho da eleição no primeiro turno, que é um risco. Quando você concentra o número de candidaturas, você pode antecipar determinados processos. Aliás, é bom que todos estejam atentos. Na eleição de 2016, 4 anos atrás, o vencedor no primeiro turno tinha, nesse momento, intenção de votos menor do que o atual líder das pesquisas. E os opositores somavam mais votos do que os opositores somam hoje. Então, quem está achando que pregar voto útil é forma de fortalecer a alternativa de oposição, toma cuidado, porque pode atirar no que vê e acertar o que não vê. Pode beneficiar justamente o candidato para o qual nós lutamos na oposição. Nós somos oposição aos tucanos em São Paulo. Candidato, nosso tempo está estourado já por aqui, mas queria deixar uma pergunta padrão aqui, duas, na verdade, que a gente tem feito para todos os candidatos. Por que Orlando Silva deve ser prefeito de São Paulo, ser escolhido prefeito de São Paulo, e se no segundo turno o senhor estará no debate da Band, dia 19 de novembro? Eu tenho uma profunda gratidão pela cidade de São Paulo, que me acolheu há 30 anos atrás, me ofereceu o meu tesouro, que são 3 filhos que nasceram aqui nessa cidade. Eu nasci e cresci na periferia, conheço de viver os problemas da periferia, trabalhar aos 13 anos de idade, ser criado por mãe solo, ter enchente em casa, escola pública, posto de saúde público. Essa minha experiência de vida me forma como um homem comprometido com as pessoas que mais precisam. Eu quero ser prefeito para enfrentar as desigualdades da cidade, quero ser prefeito para implementar um programa antirracista que vai dar um atributo importante para São Paulo. Não há democracia com racismo e eu quero que São Paulo seja uma cidade de oportunidades para todos. Por isso que eu luto para ser prefeito, quero estar no segundo turno e faço questão de participar do debate da Band, que a Band é o lugar da pluralidade política. A Band tem tradição democrática e de oferecer o microfone para que as várias visões possam ser expostas. E é assim que nós construímos a democracia. Agradeço a oportunidade, peço o voto no 65 para prefeito, Orlando Silva, vice-enfermeira Andréa, e peço o voto para os vereadores e vereadoras do PCdoB. Vote 65 também para vereador. Candidato, muito obrigada. Sucesso na campanha. Até uma próxima. Obrigado, Isabel. Obrigado, Cristiano. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, candidato. Boa sorte.